Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos lá. Resolvi contar um pouco aqui como que eu fiz para perder 50 quilos, né, em 9 meses, né, sem cirurgia bariátrica, sem nenhum procedimento estético, simplesmente fazendo reeducação alimentar e treinando, né? Bom, primeiro ponto que eu queria enfatizar é o que me gerou a motivação de emagrecer, tá? Bom, foram vários fatores. Primeiro, acho que fator de saúde, fator de estética, né? Fator de infelicidade, estava me sentindo infeliz, né, com tudo que estava acontecendo. Mas eu vou dizer que teve um dia que foi a gota d'água para mim, né? Aqui na minha cidade, aqui tem um shopping de outlet, vamos dizer assim, né? Chama Outlet Premium. E eu fui uma vez na loja da Boss, do Boss, para comprar uma camiseta, porque eu ia sair para uma festa e não tava com nenhuma roupa nova assim, só tinha roupas mais antigas. E eu resolvi comprar uma camiseta. Eu cheguei lá no outlet e comecei a olhar todas as roupas que tinham lá. E tinha muita roupa bonita, né? O Boss é uma marca muito boa. E todas as camisetas que eu experimentei, todas, sem exceção, ficaram feias. Todas. Tá? E com isso eu falei, cara, eu não tô entrando mais na roupa GG. Né? Falei, agora eu vou ter que partir para uma 3G, 4G, assim por diante, né? Que seriam roupas de obeso de verdade, né? Não que eu não estivesse obeso, mas eu não me sentia obeso, tá? Quando eu engordei, eu falava para as pessoas que eu era um gordo feliz, e realmente, tá? Eu me enxergava assim. Para mim isso era uma realidade, tá? Eu não me via infeliz comendo, né? Eu falava, eu como com o meu dinheiro, não como com o dinheiro dos outros. E eu acho que tudo isso aí vem lá de traumas passados, tá? Para quem não me conhece, eu venho de uma infância muito pobre. Minha mãe ganhava salário mínimo, meu pai morreu, eu tinha 4 anos, fui morar com a minha avó, né? Eu conto que de segunda a sábado a gente comia legumes, arroz, feijão e legumes. Era um dia abobrinha, um dia couve, outro dia repolho, né? Eu não tinha acesso a carne, essas coisas, né? Era mais de final de semana, né? Refrigerante, por exemplo, a minha avó comprava um Dolly por domingo pra gente tomar. A gente não tomava refrigerante todo dia, isso não tinha, né? Salgados, esses que vendem em pastelaria, essas coisas, eu comia uma vez por mês. Né? Lá na minha família a gente ia no mercado, comprava um pacote de bolacha, 2 pacotes de bolacha pro mês inteiro. Então não tinha acesso a essas coisas palatáveis, gostosas, né? E com isso acho que eu criei muita vontade, muito desejo de comer essas coisas, tá? Então, basicamente, o que que eu enxergo com isso, tá? Eu enxergo que eu fiquei com muito desejo de comer essas coisas depois de grande. E aí comecei a ganhar um certo dinheiro, trabalhando, tudo mais. E comecei a ter acesso a outras coisas mais gostosas ainda que eu não tinha acesso antigamente. Então comecei a ter acesso a comida japonesa, comecei a ter acesso a rodízio de carne, coisas que são extremamente gostosas que eu não tinha acesso. Né? Lanches artesanais, enfim. E comecei a comer muito, né? Isso aí fez com que eu engordasse. Então acho que assim, o primeiro gatilho que me fez perder o peso foi o que? Foi eu entender o porquê que eu tinha ganhado peso, né? E dar essa guinada de, pô, chegar numa loja de roupa, numa marca que eu gosto, e não ter uma roupa que me servisse. Falei, cara, e agora? Eu tô indo pra onde, cara? Eu tô indo pro fundo do poço, porque daqui a pouco eu vou ter que mandar fazer roupa. Não faz sentido isso. Eu preciso emagrecer. E aí eu decidi emagrecer. Tá, procurei ajuda, tá? Acho que isso é importante, né? Procurei ajuda de uma nutricionista, procurei ajuda de um educador físico, tá? Fui pra uma academia muito bacana, a qual hoje em dia o pessoal não é mais aqui de São Paulo, eles são lá do Paraná agora, mas eu devo muito a eles, tá? Eu toda vez que eu consigo contato com eles, né, que eu tenho eles pelo Instagram, eu agradeço a eles por terem me ajudado, tá? Quando eu falo ajudado, em todos os sentidos, tá? Não ter deixado eu desistir no meio do processo e assim por diante. E qual foi o meu processo de emagrecimento? Eu emagreci basicamente 50 quilos, um pouco mais até, em 9 meses, tá? E com isso eu fiz o quê? Eu fui trocando e substituindo bem lentamente
alguns tipos de alimentos. Então, vou dar um exemplo. Eu tomava muito refrigerante, troquei por refrigerante zero. Aí eu comecei a tomar muito refrigerante zero, aí eu substituí por H2O, que é menos danoso ao organismo, né? Depois de um tempo, eu substituí por água com gás, com limão espremido. E papapá. Significa que hoje em dia eu não tomo refrigerante zero? Tomo, lógico que eu tomo. Eu só não tomo isso toda hora, tá? E não só isso, vários outros tipos de alimentos. Então eu fui substituindo um por um, tá? Então eu gostava muito de uma comida muito gordurosa, fui substituindo por uma comida menos gordurosa. Se eu ia comer frito, eu substituía por grelhado. Se era com muito óleo, eu substituía por pouco óleo. Eu fui comprando panelas que eram mais antiaderentes. Para quê? Para que eu precisasse de cada vez menos óleo para poder cozinhar. Então eu fui fazendo essas substituições, tá? Eu gostava muito de comer pão com presunto e queijo. De manhã eu substituí o pão com presunto e queijo por pão com ovo, tá? Que é muito gostoso, inclusive. E fui fazendo essas trocas. E com essas trocas e com treinos diários eu fui emagrecendo, tá? Eu não fazia nada diferente do que a maioria faz, tá? Eu não fazia 10 treinos consecutivos. Não, eu fazia 40 minutos de academia todo dia, chegava, ficava 40 minutos na academia, treinava pesado, tá? E ia embora. Era 40 minutinhos no meu dia. E substituía a alimentação. E com isso eu perdi peso, tá? Hoje em dia, né, depois de alguns anos, eu estou num processo junto com um profissional, com um coach, junto com uma clínica de saúde para ficar forte. Aí é um processo completamente diferente. Mas assim, o processo de perca de peso para mim foi, vamos dizer assim, ao meu olhar hoje em dia, foi muito tranquilo, tá? Por quê? Porque eu não fiz nenhuma dieta extremamente restritiva, eu simplesmente substituí alimentos, né? Eu tive que passar no endocrinologista, porque para vocês terem uma ideia, uma texto de um homem adulto da minha idade era na faixa de 600, tá? A minha estava em 140, a minha testosterona. Então eu tive que fazer reposição hormonal. Então as pessoas falam, você emagreceu tomando bomba. Cara, toma bomba então emagrece, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O que aconteceu é que comigo a minha testosterona estava muito baixa e eu precisei fazer reposição hormonal, tá? Então, lógico que isso ajudou. Ajudou no quê? Ajudou a manter a quantidade de massa magra de músculo que eu fui ganhando com os treinos, e mesmo fazendo dieta, eu perdi a gordura e a massa magra se mantinha. Por quê? Porque a testosterona ajudava a manter essa massa magra, tá? Só que a grande sacada, eu acho, para emagrecer, que as pessoas não entenderam, a maioria dos gordinhos não entenderam, é o quê? Quanto mais músculo você tem no corpo, maior é a sua taxa de metabolismo basal, ou seja, maior é o quanto o teu corpo precisa de energia, de combustível para sobreviver. Então, assim, quanto mais músculo você tiver no corpo, mais você vai conseguir comer. E aí você faz o quê? Em vez de você treinar musculação, você vai correr, você vai andar, vai fazer caminhada, né? Funciona muito mais a musculação do que a caminhada, a corrida, tá? A corrida e a caminhada, ela tem que ser um complemento da musculação. Então você foi lá, fez 1 hora de musculação todo dia, termina a musculação, vai pra esteira, faz meia hora de caminhada. Para que é isso? Isso vai aumentar, lógico, teu gasto calórico, e além de aumentar teu gasto calórico, vai te dar uma saúde vascular, a saúde do teu coração vai melhorar. Vamos falar que meia hora de esteira, tá? Ela vai gastar 250 calorias, vai. Isso aí, se você comer meio pacote de bolacha, já foi pro lixo, né? Isso aí é metade do teu almoço. Então, não é a esteira que vai fazer você emagrecer. O que vai fazer você emagrecer é você ganhar uma maior quantidade de músculo e ter um déficit calórico. O que é? É você consumir mais energia do que você está ingerindo. Ah, como que eu calculo isso? Porra, procura um nutricionista, é barato, tá? Na maior parte dos lugares do Brasil, com R$ 150 você passa numa consulta com um nutricionista. Não é algo caro. Ah, não tenho dinheiro para fazer exames. Cara, mesmo sem o exame, o teu nutricionista consegue calcular a tua taxa de metabolismo basal, ela consegue calcular uma série de itens que vai fazer você emagrecer.
Ah, qual o suplemento que eu tomo? Cara, esquece suplemento. Se você não consegue ter uma rotina de 5 dias por semana treinando 40 minutos e fazer dieta, não é suplemento que vai te emagrecer, não é Monjaro, não é nenhum desses remédios milagrosos, né, que tem por aí, que é o Ozempic, Monjaro, e os demais, tá? Que são esses medicamentos superfaturados, né? Porque eles custam realmente muito caro. Mas não são eles, tá? Porque se você não aprender a ter a disciplina para você manter o treino e a dieta, você realmente não vai conseguir perder o peso. Você pode até perder, mas você vai ter um reganho, né, de peso que você jogou teu dinheiro no lixo, não compensou. Agora vamos falar, porra, com R$ 150 que você gasta numa Nutri, tá? Mais R$ 150 que você gasta com uma pessoa para montar o teu treino bem feito, gastou R$ 300. Você vai ter o suficiente para durante 6 meses, um ano, você emagrecer 50 quilos. Eu falo porque eu vivi isso, tá? Eu sou a prova viva disso. E é óbvio que você vai ter que fazer mudanças na tua vida, né? Você vai no mercado, você vai comprar 15 pacotes de bolacha? Você não vai fazer isso. Você vai no mercado, você gosta muito de bolacha? Porra, comprar um pacote de bolacha. Para num dia que você tá desesperado, que você não aguenta mais ficar sem comer, você comer. Agora, porra, você enche tua casa de coisa que engorda. Você acha que você vai emagrecer? Não vai, não faz sentido. Você não vai conseguir emagrecer. Então, acho que o principal fator é o quê? Você ir mudando seus hábitos de forma lenta, saudável, né? E com certeza o resultado vai vir lá no final, tá? Eu não vou fazer nenhuma edição nesse vídeo para mostrar antes e depois. Depois eu gravo um vídeo mostrando algumas fotos do meu antes e depois, mas eu tava realmente muito gordo. Eu tava com 140 quilos, com mais ou menos 46% de gordura no corpo, que é muita gordura. Eu tava numa obesidade mórbida já, eu acho. E hoje em dia eu tô com 94 quilos, mais ou menos, com 11% de gordura, para vocês terem uma ideia. Então, dá para mudar, tá? E eu vou falar para vocês, só o resultado aqui, ó, na tua autoestima, na tua capacidade de disciplina, vai mudar a tua vida. Fora que, quando a pessoa é disciplinada com o corpo dela, ela mostra pro mundo que ela é disciplinada para tudo o restante. Então não adianta você ser um puta de um profissional, você ser uma pessoa extremamente competente no que você faz, se você não consegue ser competente com você mesmo. Eu até brinco, se você não consegue vencer, tomar 2 litros, 3 litros de água todo dia, você vai vencer o que na vida? Você não vai vencer nada. Você está dizendo para o seu próprio subconsciente, para o seu próprio cérebro que você é um incompetente. E se nem você acredita em você, quem dera a tua família, as pessoas que estão ao teu redor, entendeu?